Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, como eu prometi em aulas anteriores, eu vou falar especificamente sobre as principais demandas de solicitação das análises ergonômicas. Por que essa aula é importante? Porque dependendo da solicitação, a sua análise pode ser apresentada de uma maneira diferente para você e você precisa entender que elas existem para saber como usar e o que procurar em cada uma das análises ergonômicas ou como fazer se você é o ergonomista que vai fazer essas análises. Vamos para a aula. As principais demandas são identificar risco ergonômico para melhoria de processo produtivo. Essa é de longe a mais comum, tá? É a que mais é feita, é a que mais feita em mais quantidade. Aquela análise padrão para identificar o risco ergonômico para melhorar o processo. São análises que as empresas fazem normalmente, provavelmente você já viu uma análise, tá? Que é quando a empresa faz para ver se tem problema, para resolver aquele problema especificamente. Mas também a gente tem as análises de conformidade com NR17, que são análises que geralmente são feitas de forma proativa, ou análises feitas especificamente para atender demandas específicas de fiscalização do Ministério do Trabalho. Quando ele pede, tem que ser uma análise bem redondinha, com tudo aquilo que o Ministério do Trabalho pede lá na NR17. Pode ser também uma análise para demandas judiciais específicas, tá? Pode ser que o Ministério Público do Trabalho tenha pedido uma análise para verificar uma situação específica. Pode ser que o perito trabalhista tenha precisado de uma análise, pedido uma análise para avaliar uma situação específica, quando não tem o caso de o perito fazer a perícia ergonômica, que também pode acontecer a perícia ergonômica, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas tem a perícia ergonômica. Também pode acontecer a demanda de solicitação para fazer a contestação do benefício previdenciário no INSS. Quando a empresa, quando o INSS concede o benefício B91, que é o benefício que reconhece a relação entre o trabalho, tá? Entre o trabalho e a doença, quando acontece benefício, na verdade até mudou esses termos de benefício, o nome dos benefícios. Mas quando o INSS reconhece que houve relação entre a doença e o trabalho, a empresa pode contestar, porque nesse caso pode ser que o INSS tenha aplicado apenas o NTEP. Tem aula explicando para vocês o que é o NTEP aqui. Dê uma olhadinha, dê uma zapeada pelos módulos que você vai encontrar, tá? Dê uma olhadinha no título dos módulos e você vai encontrar. E quando o INSS estabelece esse nexo técnico epidemiológico, a empresa pode contestar. E um dos documentos mais importantes para fazer essa contestação é a análise ergonômica do trabalho, que é justamente ela que vai dizer se teve ou não, se aquela atividade que o trabalhador estava trabalhando ou não, tinha as características suficientes para causar aquela doença que a empresa está contestando a concessão do benefício previdenciário. Então, ela é um documento muito importante. No caso de ser usado para esse tipo de situação, ela precisa ser feita com muito critério, com muitos detalhes, tá? Tem que ser um profissional mais experiente para, de fato, ele colocar aquilo que é mais importante, sem omitir dado nenhum, mas também sem expor demais a empresa. Pode ser usado outras análises, tá? Outras análises dessa para contestar benefício previdenciário sem problema nenhum, mas de forma ideal, para fazer bem feito, o ideal é que seja feita uma análise específica. Pode ser uma análise que vai servir como prova em processos judiciais trabalhistas, tá? Aqui, no caso, eu falei do perito, mas seriam situações mais onde, de fato, o Ministério Público possa pedir até em outros tipos de demandas judiciais. E aqui é o caso dos processos trabalhistas normais. Processo de trabalhista de doença, o perito vai pedir e essa análise pode ser usada para servir como prova nesse tipo de processo. E eu também posso precisar de uma análise ergonômica para avaliar o risco específico para a alocação de um trabalhador que tenha deficiência, de uma pessoa com deficiência. Eu posso sim fazer uma análise ergonômica para avaliar se eu tenho uma atividade compatível com aquela deficiência. Se eu não tiver, eu preciso adaptar uma atividade para alocar aquele trabalhador PCD. Nesse caso, é bom que seja feita ou pelo mesmo profissional que fez a avaliação, pode ser o médico ou o fisioterapeuta, normalmente são esses dois. Ou então eles podem simplesmente passar um relatório com as deficiências e tal, e o trabalhador, o profissional que vai fazer a análise ergonômica, levar em consideração para encontrar o posto compatível ou adaptar um posto a partir
daquela deficiência que o trabalhador apresenta. Agora eu vou falar um pouquinho de forma mais específica de cada um, começando aqui pela contestação do benefício previdenciário. Como eu falei, que quando a empresa não concorda com a espécie de benefício previdenciário, pode contestar a decisão e análise ergonômica, e é um dos principais documentos quando se tratando de benefício B31. Eu acabei adiantando tudo, mas é exatamente isso daqui. É importante que esse documento não exponha informações adicionais àquelas queixadas em perícia do INSS, assim como ela será mais eficaz se ela contemplar todo o histórico laboral do trabalhador na empresa. Na contestação para o INSS, para contestar o benefício previdenciário, não vou mandar só de um posto de trabalho. Eu vou mandar de todo o histórico do trabalhador e preferencialmente um relatório mostrando qual é a interferência dos riscos considerando todo o período. Porque pode ser que o trabalhador trabalhou num posto de risco por um mês, pode ser que ele trabalhou em outro posto de risco por um mês, mas ele passou um ano fora desses postos. Então, dependendo da análise temporal do início das queixas, isso tem que ser feito junto com o ambulatório médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, dependendo da equipe de como for, tá? Fazer essa contestação. E essa análise vai ser feita considerando o segmento de queixa específico da contestação do benefício da doença que foi aplicado o benefício aqui.